O capítulo de hoje é o capítulo 41, que é Convocados à Luta, o título do capítulo. E nós estamos na sequência, né, do nosso lar. O último capítulo foi aquele, o Quem Semeia Colherá, que o André Luiz se encontrou com uma das pessoas que ele tinha convivido na última encarnação dele e que era, na verdade, uma pessoa que ele tinha tido um papel importante para o desvio, né, da vida daquela pessoa. Então, uma pessoa que, diferente do outro caso, que era do caso do pai dele, agora ele, André Luiz, ele sentia um peso muito grande da responsabilidade sobre aquilo que tinha acontecido na vida dessa pessoa, né? Era uma pessoa que ele teve um caso, né? Quando ainda jovem, que trabalhava na casa dele. E para ele era um caso que tinha passado sem muita importância, ficado no passado e talvez se esquecido completamente. Mas mostrou para a gente no livro o como no mundo espiritual a gente não tem nada do passado que fica como se nada tivesse acontecido. Então a gente vai sempre lidar com esses desequilíbrios ou qualquer coisa que a gente tenha necessidade de reequilibrar, a gente vai encontrar novamente. Então foi esse o fato. O André Luiz estava trabalhando lá ainda no Ministério da Regeneração e foi com a Narcisa ali na ala feminina. Foi quando então ele encontrou com a Elisa. E aí agora, nesse capítulo 41, ele continua trabalhando lá no Ministério da Regeneração, mas esse capítulo Convocados à Luta tem a ver com a própria guerra, que estava para estourar. Né? Em alguns capítulos lá atrás, a gente viu que existia um apelo de alguns dos espíritos que trabalhavam em colônias ali por perto, pedindo auxílio para as vibrações, para que conseguisse evitar a guerra. E foi um capítulo, inclusive, que o Lísias falou para o André Luiz, né, que aquela pessoa que estava pedindo auxílio não sabia que a guerra, já no ponto em que estava, era inevitável, apesar de não ter estourado ainda. Então, mostrando para a gente que como a espiritualidade superior, né, não é qualquer espiritualidade, mas aqueles que já têm uma visão mais ampla de tudo que está acontecendo, algumas coisas eles conseguem prever realmente que vai ou não vai acontecer. E esse capítulo 41 agora é praticamente quando estoura essa guerra, a Segunda Guerra Mundial. E começa o capítulo então dizendo assim: nos primeiros dias de setembro de 1939, nosso lar sofreu igualmente o choque porque passaram diversas colônias espirituais ligadas à civilização americana. Então, vamos pensar um pouquinho já com relação, primeiro, ao título e segundo, né, ao início aqui do primeiro parágrafo. A guerra acontece na Terra, né, no mundo dos encarnados. E só o título já deixa claro o quanto que o mundo espiritual ele não está alheio ou não sofre a interferência daquilo. E o quanto que eles muitas vezes também não são convocados a lutar. Não é da mesma maneira que a gente entende com a guerra, né? Mas como exige um trabalho no mundo espiritual também grande por conta dessa demanda do que está acontecendo aqui no mundo dos encarnados. E aí, quando estoura a guerra, né, em setembro de 1939, o que o André Luiz aqui está falando é que o nosso lar, como diversas colônias da área aqui, né, do continente americano, porque o nosso lar fica em cima do Rio de Janeiro, a guerra estava estourando lá na Europa, né? E mais várias colônias espirituais aqui do território da civilização americana passaram então pelo choque da guerra. Então, o quanto que o que acontece aqui influencia e interfere no mundo espiritual também. Era a guerra europeia, tão destruidora nos círculos da carne, quão perturbadora no plano do espírito. Então, fica muito claro então isso, né? Porque a gente acha que são mundos totalmente separados. Os espíritos têm
controle de tudo, estão em paz. Não é bem assim. Quanto mais próximo da crosta, mais existe uma influenciação direta da vibração e do que está acontecendo na Terra. A gente viu já em outros estudos, né, o quanto que o umbral, por exemplo, ele é o reflexo do plano mental das criaturas daqui da Terra. Então imaginem o que é o plano mental de uma humanidade que está passando por uma guerra. Então, se pensamentos de pessimismo, de maldade, de crueldade criam zonas extremamente pesadas no mundo espiritual, a guerra potencializa isso. A pandemia que nós passamos potencializa isso da mesma maneira. Até por isso, nós fomos inúmeras vezes alertados pela espiritualidade para que nós mantivéssemos o nosso padrão mental de fé, de pensamento de otimismo, de confiança, de luta e tudo mais. Porque uma grande parte da população fugiu da rotina e aí entra em desesperos, em momentos que favorecem essas crises que influenciam no mundo espiritual. Então, aqui ficando claro isso, a guerra é algo que perturba o mundo dos encarnados, destrói e perturba o mundo dos espíritos. Entidades numerosas comentavam os empreendimentos bélicos em perspectiva, sem disfarçarem o imenso terror. Então, olha aqui, ó, o pavor, o pânico, o terror que possuíam as pessoas é o que leva para o mundo espiritual exatamente o que desenha mentalmente as criaturas aqui encarnadas. Sabia-se desde muito que as grandes fraternidades do Oriente suportavam as vibrações antagônicas da nação japonesa, experimentando dificuldades de vulto. Então, já era conhecido a batalha que estava enfrentando o mundo espiritual do Oriente, da região da própria Europa, né? Então, suportando as vibrações antagônicas que vinham do Japão, por conta dessa guerra que estava iminente. Anotava, porém, agora fatos curiosos de alto padrão educativo. Então, olha como a espiritualidade, apesar de sofrer as consequências também disso, ao mesmo tempo encara como. E não é só encara, é uma oportunidade de aprendizado com relação a muita coisa. Se o plano espiritual mais evoluído, mais elevado, está em trabalho de aprendizado para auxílio dos desequilíbrios humanos, num momento como o da guerra, é como se fosse um intensivo de uma situação mais drástica e que eles poderiam colocar em prática muita coisa que no dia a dia eles não conseguiriam. Então é uma situação atípica da rotina e que eles também acabam exercitando mais ou aprendendo mais a possibilidade de ajudar, de estender esse auxílio. Então, quanto mais sofrimento tem, mais as pessoas que estão dispostas a ajudar podem, né, se colocar à disposição disso e aprender com isso, e crescer com isso e levar esse auxílio em prática, colocar em prática. Assim como os nobres círculos espirituais da velha Ásia lutavam em silêncio, preparava-se nosso lar para o mesmo gênero de serviço. Então, o nosso lar e as colônias espirituais ali então em cima do continente americano também estavam se preparando para trabalhar. Então, eles estavam sendo convocados de alguma maneira a ajudar no que estava acontecendo, né, na Terra. Além de valiosas recomendações no campo da fraternidade e da simpatia, determinou o governador tivéssemos cuidado da esfera do pensamento. Então, isso fica mais uma vez muito claro para a gente. O quanto que o cuidado que nós temos que ter com o que a gente pensa influencia diretamente
no ambiente onde a gente vive, no mundo espiritual onde recebe esse pensamento, essas vibrações do nosso pensamento, e principalmente na própria vida de cada um, né? Se a gente pensa coisa boa, a gente vibra em sintonia que acaba atraindo essas mais coisas boas, mais crescimento, mais realizações. Se a gente entra em pensamento de desespero, de, de descrença, né, de pavor, a gente acaba também entrando nessa vibração e atraindo que se concretizem esses problemas, ou aumentando o padrão vibratório naquele nível vibratório, preservando-nos de qualquer inclinação menos digna de ordem sentimental. Então, o governador do nosso lar já tinha pedido a eles que eles cuidassem do pensamento para preservar que esse pensamento fosse assim indo em direção à inclinação menos digna, né, de ordem sentimental, que não baixassem o padrão vibratório. Resumidamente é isso. Opa, perdão que eu baixei aqui bastante. E aí, quando ele vê isso, que os espíritos estão pedindo isso, o que ele está aprendendo também, o André Luiz, né, num momento desse? Porque quando a gente vê uma guerra estourando, a primeira coisa que a gente costuma fazer, ou instintivamente acontece dentro de nós, é a gente achar um absurdo por parte daqueles que estão fazendo aquilo. Condenar, de certa forma, aquela pessoa como uma pessoa do mal. Ele é uma pessoa que merece ser punido, uma pessoa. A gente encara como sendo o inimigo, o lado oposto. Mas olha o que o André Luiz vai falar nesse parágrafo. Reconheci que os espíritos superiores, nessas circunstâncias, passam a considerar as nações agressoras não como inimigas, mas como desordeiras, e cuja atividade criminosa é imprescindível reprimir. Então, isso é um aprendizado muito grande para a gente a lidar com o que a gente sabe que é o mal, né? O errado. Porque a gente muitas vezes acaba condenando ou separando como sendo dois lados totalmente distintos e que um vai estar ao lado de Deus e o outro está totalmente abandonado ou é a concepção, né, do diabo, do inferno e do que é de Deus. E olha isso, né? Numa circunstância como essa, numa guerra estourando, alguém mandando ordem de matar, de bombardear, de disseminar inúmeras vidas. Os espíritos superiores, eles vão reprimir isso. Eles não vão aprovar, não vão falar, ah, tudo bem, eles são humanos, eles podem errar, deixa eles fazerem isso. Não. Eles encaram essas pessoas ou essas nações como desordeiras e cuja atividade criminosa é imprescindível reprimir. Mas eles não consideram elas como inimigas, como o lado que não está do nosso lado completamente. Eles não tiram as pessoas da humanidade, do lado em que entendem o fato de serem irmãos ainda, também. Então, o sentimento de fraternidade dos espíritos superiores é uma constante. Eles só entendem que aqueles irmãos estão desequilibrados, estão promovendo uma desordem e essa desordem precisa de alguma repreensão. E fala ali, né? Infelizes dos povos que se embriaguem com o vinho do mal. Disse-me Salústio. Então, um dos que estavam ali falando para o André Luiz falou, né? Infelizes desses povos que bebam desse vinho do mal, né? Ainda que consigam vitórias temporárias, elas servirão somente para lhes agravar a ruína. Quer dizer, numa guerra não tem vencedores. Então, mesmo que o país que acabar ganhando a guerra, mesmo que consiga uma vitória que é temporária, só vão com o tempo agravar a ruína, ou o que vão ter que lidar num futuro, onde essas ilusões acabarem. O desencarne, ou mesmo dentro ainda de uma encarnação, as circunstâncias mudarem. Então,
elas servirão somente para lhes agravar a ruína, acentuando-lhes as derrotas fatais. Quando um país toma a iniciativa da guerra, encabeça a desordem da casa do pai e pagará um preço terrível. Então não tem guerra ou envolvidos em uma guerra que não sofram alguma consequência, algumas maiores, dependendo, é claro, das circunstâncias, mas quem toma a iniciativa, principalmente de uma guerra, pagará um preço terrível. Então vamos considerar o que a gente está começando a vivenciar agora. Infeliz deste, né, que está provocando ou iniciando essa guerra que está acontecendo. Ele é quem um dia vai passar por uma situação que a gente é lamentável, é triste. E se a gente enxerga ele como um irmão, apesar de ser um irmão muito desequilibrado, a gente não deve alimentar esse desejo de punição por prazer de ver alguém ser punido, né? Ele já vai ter um sofrimento muito grande por essa escolha que está fazendo. Observei então que as zonas superiores da vida se voltam em defesa justa contra os empreendimentos da ignorância e da sombra, congregados para a anarquia e, consequentemente, para a destruição. Então, essa espiritualidade superior, ela arma uma defesa, mas justa, sem desequilíbrios, sem ser o vingativo, o justiceiro, né? Aquele que quer ver sofrer. É só para limitar o mal e, de alguma maneira, quando puder, despertar as consciências que estão mais próximas desse despertar. Esclareceram-me os colegas de trabalho que, nos acontecimentos dessa natureza, os países agressores convertem-se naturalmente em núcleos poderosos de centralização das forças do mal. Então, olha isso, né? A informação que a gente está tendo e como é interessante a gente poder refletir nisso no momento em que está acontecendo o que está acontecendo, né? Então, estes países, né, que são os agressores, eles acabam espiritualmente sendo alvo da atenção das forças do mal, das grandes forças do mal que atuam ainda aqui na Terra. Então elas se aproveitam disso, ou já aproveitam uma fraqueza daquele espírito ou daquela coletividade que desencadeou aquilo. Eles chegam e percebem a fragilidade ali, a propensão, e muitas vezes instigam. E quando aquilo acontece de fato, aí eles montam em cima. Porque a gente sabe que a guerra faz com que muitas pessoas coloquem muitas coisas que ficam represadas, achando que agora é a oportunidade de dar vazão a tudo que tem do mal ali represado e que tinha vontade e não tinha oportunidade. Então, o mal praticamente cresce por influência do mundo espiritual, das forças do mal no mundo espiritual, e também por influência dessa invigilância dessas pessoas que acabam alimentando esse tipo de vibração, de pensamento. Sem se precatarem dos perigos imensos, esses povos, com exceção dos espíritos nobres e sábios que lhes integram os quadros de serviço, quer dizer, a gente não pode se esquecer que mesmo nesses locais não existem só os maus envolvidos ou os ignorantes, né, esses desordeiros, como ele citou ali em cima. Existem os espíritos nobres e sábios que estão ali de alguma maneira impedindo que aquilo fosse ainda pior, levando de alguma maneira algum tipo de auxílio, porque a gente não pode esquecer que mesmo para esses espíritos desordeiros existe sempre uma alma amada ou que ama a eles, de encarnações e afeições passadas. Não é que aprovam aquilo que a pessoa está fazendo, mas são pessoas que se preocupam de alguma maneira, mesmo apesar dos erros, em que um dia aquilo tudo cesse e ele comece uma regeneração. Então, esses espíritos nobres estão ali trabalhando muitas vezes, não é nem para conseguir
já acordar e renovar a trajetória, mas para impedir que seja pior ainda, limitar aquele mal. Então o que ele está falando é o seguinte: a presença do mal é muito grande nesses países, né? Mas com exceção desses espíritos nobres e sábios que integram o quadro do serviço ali no local, a grande maioria, né, embriagam-se ao contato dos elementos de perversão. É aquilo que eu falei, cresce, dá vazão a tudo que tinha ali de sombra dentro, que às vezes por uma questão social fica represada, segurando uma consciência ainda um pouco desperta, mas num momento como esse de guerra, muitos dão vazão, ficam embriagados, como fala, né? Perde o sentido e mergulham nesses elementos de perversão ou de violência ou de vibração muito ruim, que invocam das camadas sombrias. Então olha como potencializa, como que algo perde o controle realmente no estopim, né, estourado ali. Coletividades operosas convertem-se em autômatos do crime. Legiões infernais precipitam-se sobre grandes oficinas do progresso comum. Então é uma destruição em massa. É uma catástrofe que a gente não consegue avaliar o grau, né, de prejuízo a curto e a longo prazo. Porque muitos que estavam ali, existem os que são decididamente pessoas já no caminho do bem, que em hipótese alguma vão se deslocar para esses lados tão sombrios. Existem ainda os muito ignorantes que já são assumidos, né? E existe uma multidão ali no meio que são influenciados às vezes ou são colocados em situações que é assim, eles têm que se salvar muitas vezes, mas acabam dando vazão ao lado mais negro que podem carregar dentro deles. E aquilo então tudo cresce. Então tudo isso acontece transformando-as em campos de perversidade e horror. Mas, enquanto os bandos escuros se apoderam das mentes dos agressores, os agrupamentos espirituais da vida nobre, movimentam-se em auxílio dos agredidos. Então as forças do mal se aproximam dessas mentes já desequilibradas, né? E potencializam o mal nessas criaturas, mas os agrupamentos espirituais do bem, da vida nobre, vão em socorro dos agredidos, daqueles que estão tentando evitar e não conseguem e são prejudicados numa guerra. Se devemos lastimar a criatura em oposição à lei do bem, com mais propriedade devemos lamentar o povo que olvidou a justiça, que se esqueceu que vai existir justiça, que um dia isso tudo vai ter que ser reequilibrado. São pessoas totalmente iludidas, né, com relação às realidades, né, divinas de nosso Pai, do Criador. Logo após os primeiros dias que assinalaram as primeiras bombas na terra polonesa, encontrava-me ao entardecer nas câmaras de retificação junto a de Tobias e Narcisa, quando inesquecível clarim se fez ouvir por mais de um quarto de hora. Profunda emoção nos invadira a todos. Então olha isso que o André Luiz está descrevendo aqui então, né? Ele estava lá trabalhando e soou um clarim, um som, por 15 minutos. Aquele barulho que era como se fosse uma sirene, algo que avisava ali no mundo, na colônia espiritual do nosso lar, que algo estava acontecendo. É a convocação superior aos serviços de socorro à terra, explicou-me Narcisa bondosamente. Então, pelo tipo de toque, ou pelo tempo de toque, ou talvez pelo instrumento que ele é tocado, a Narcisa já explicou que para o André Luiz isso é uma convocação de ordem superior a que nós possamos ir socorrer ali os encarnados. Temos o sinal de que a guerra prosseguirá. Temos o sinal de que a guerra prosseguirá, com terríveis tormentos para o espírito humano. Então,
olha aqui falando como o espírito superior, os espíritos superiores sabem, tem uma previsão já mais clara do que vai acontecer ou deixar de acontecer. Então você está falando, a guerra vai prosseguir. Então não é que aconteceu a guerra e já acaba, eles já sabem que vai levar um certo tempo. Exclamou Tobias inquieto, embora a distância toda a vida psíquica americana teve na Europa, embora a distância toda a vida psíquica americana teve na Europa a sua origem. Quer dizer, apesar de não ser onde está acontecendo a guerra, a América é povoada pelos europeus. Então a origem dos que vivem aqui tem ligação, né, dos seus antepassados ou talvez ainda de parentes que estejam ali. E por isso sofre uma influência psíquica. Temos grande trabalho em preservar o novo mundo. Então, deixando claro que agora ia começar uma grande tarefa para eles. A clarinada fazia-se ouvir com modulações estranhas e imponentes. Notei que profundo silêncio caiu sobre todo o ministério da regeneração. Atento à minha atitude de angustiosa expectativa, Tobias informou: quando soa o clarim de alerta, em nome do Senhor, precisamos fazer calar os ruídos de baixo, para que o apelo se grave em nossos corações. Quer dizer, é um momento, se algo veio tão importante de cima, é momento de apagar ou de abafar os problemas mais inferiores ou os problemas que vêm de baixo, como ele fala, né? Para que aquilo fique gravado nos nossos corações, porque é algo que vem de ordens superiores. Quando o misterioso instrumento desferiu a última nota, fomos ao grande parque, a fim de observar o céu. Profundamente comovido, vi inúmeros pontos luminosos parecendo pequenos focos resplandecentes e longínquos, a librarem-se no firmamento. Então, eles saíram lá fora, né, provavelmente do edifício onde eles trabalham, foram no pátio, ali no Ministério da Regeneração, que a gente sabe que é um ministério mais baixo ali, né, no nosso lar, olhar para o céu. E diz que lá eles já viram, né, alguns focos resplandecentes, né, e a distância no céu. Esse clarim, disse Tobias, igualmente emocionado, é utilizado por espíritos vigilantes de elevada expressão hierárquica. Então, olha que interessante, até para a gente entender o seguinte: não acontece um soar desse por acaso ou equivocadamente. São espíritos vigilantes de elevada expressão hierárquica, acima deles ali. São pessoas que estão acompanhando e analisando tudo muito mais, de maneira mais abrangente, mais à distância. E aí, com isso, então eles recebem essa informação como sendo uma informação que não tem dúvida. Algo sério está acontecendo. Regressando ao interior das câmaras, tive a atenção atraída para enormes rumores provenientes das zonas mais altas da colônia, onde se localizavam as vias públicas. Então, quando eles voltaram lá, eles perceberam o barulho que estava acontecendo escadarias acima, aquelas escadarias que o André Luiz desceu para ir chegar no Ministério da Regeneração. Ele veio da rua, né? Vocês lembram? Ali, quando ele veio do Ministério do Auxílio, da casa do Lísias. Então agora eles estavam ouvindo, dali onde eles trabalhavam, a barulheira na rua ali em cima. Tobias confiou a Narcisa certas atividades de importância junto aos enfermos e convidou-me a sair para observar o movimento popular. Quer dizer, estava acontecendo uma movimentação na rua. Aquele clarim soou e muita gente saiu lá para fora. Não, até agora não dá para a gente saber se saíram correndo desesperado ou porque já estavam atendendo ao chamado, estavam querendo ver o que estava acontecendo. O fato é que muitos saíram ali na rua. E o Tobias foi levar o André Luiz para ver. Deixou algumas incumbências para Narcisa e foi mostrar para o André Luiz. Chegados aos pavimentos superiores, então eles subiram as escadas, de onde nos poderíamos encaminhar à Praça da Governadoria, quer dizer, aquele acesso para a governadoria, para a Praça Central. Notamos intenso movimento em todos os setores, quer dizer, em todas as ruas ali ao redor, estava tendo esse movimento popular. Então,
do povo ali. Identificando-me o espanto natural, o companheiro explicou. Estes grupos enormes dirigem-se ao Ministério da Comunicação, à procura de notícias. Então, a maioria dos que estavam ali estavam indo ao Ministério da Comunicação, porque sabe que de lá é onde vem algumas notícias com relação aos encarnados. O clarim que acaba de soar só vem até nós em circunstâncias muito graves. Quer dizer, aquele tipo de toque, o Tobias está explicando, é porque algo grave realmente está acontecendo. Todos sabemos que se trata da guerra, mas é possível que a comunicação nos forneça algum detalhe essencial. Quer dizer, que o assunto que eles já sabem é a guerra, mas eles querem detalhes com relação às preocupações mais pessoais, cada um, né? Observe os transeuntes. Aí Tobias falando, oh, presta atenção nesses que estão aí se indo de um lado para o outro. Ao nosso lado vinham 2 senhores e 4 senhoras, em conversação animada. Estavam conversando animadamente ali, né? Imagine, dizia um, o que será de nós no auxílio? Há muitos meses consecutivos o movimento de súplicas tem sido extraordinário. Experimentamos justa dificuldade para atender a todos os deveres. Então, olha o que essa senhora está falando. Ela está preocupada. Porque ali onde eles trabalham, no Ministério do Auxílio, eles trabalham com as súplicas, com as orações, os pedidos dos encarnados e talvez também dos desencarnados no mundo do umbral, ali no plano do umbral. Mas o que ela estava se preocupando? Já temos trabalho bastante, muita gente pedindo, né? E agora vai piorar. E aí o outro fala, né? Outro desse grupo aí. E nós com a regeneração? Objetava o cavalheiro mais idoso. Os serviços prosseguem consideravelmente aumentados. No meu setor, a vigilância contra as vibrações umbralinas reclama esforços incessantes. Estou avaliando o que virá sobre nós. Quer dizer, de certa forma, são pessoas que não são das mais tranquilas lá com relação à compreensão e tudo mais na colônia. Já estão num caminho melhor já. Mas vocês estão vendo que eles estão preocupados que vai ser de nós. Estão reclamando, de certa forma, que o trabalho vai aumentar. Não estão tão preocupados com quem está sofrendo as consequências da guerra. Estão preocupados com eles, né? Tobias segurou-me o braço de leve e exclamou: Adiantemo-nos um pouco. Ouçamos o que dizem outros grupos. Então ele viu, o André Luiz prestou atenção ali e aí já levou ele, vamos para outro agora, vamos prestar atenção nessa outra conversa aqui. Aproximando-nos de 2 homens, ouvi um deles perguntando: será crível que a calamidade nos atinja a todos? Então, que existe uma consequência no mundo espiritual, a gente já viu. Agora, o que esse senhor está perguntando? Mas será que isso vai atingir a todos nós? O interpelado, que parecia portador de grande equilíbrio espiritual, replicou sereno. Então, aquele que estava ouvindo essa pergunta já era uma pessoa com grande equilíbrio. E ele respondeu assim com relação a isso. De qualquer modo, quer dizer, se atingir a todos, ou a parte de nós, ou a mim, não vejo motivo para precipitações. A única novidade é o acréscimo de serviço, que no fundo constituirá uma bênção. Olha a maneira diferente já de encarar, né? Um momento de mais dificuldade, de mais trabalho. O espírito mais evoluído, mais espiritualizado, com mais equilíbrio, já enxerga como bênção, como possibilidade de mais aprendizado e mais crescimento. Quanto ao mais, ele ainda fala, né? Tudo é natural, a meu ver. A doença é mestra da saúde. Quer dizer, se a gente está doente é porque a gente quer recuperar a saúde e a doença, de certa forma, nos coloca em situação para parar o que está fazendo, para buscar socorro, medicação, tratamento. Então é a doença que traz saúde. E o desastre dá ponderação. Então, nas situações extremas, é onde muitas vezes a gente acaba dando alguns saltos, né, para esses aprendizados e oportunidades de crescimento. A China está sob a metralha há muito tempo e não mostrou você ainda qualquer demonstração de assombro.
Quer dizer, está falando, agora que está estourando a guerra na Europa e que vai ter consequência para você, até agora você não estava preocupado com os chineses lá que já estavam sobre guerra. Mas então você não estava assombrado com a guerra deles, mas era guerra do mesmo jeito. Só que agora que chegou perto, aí você começou a se preocupar. Talvez a mesma coisa que também aconteceu no começo da pandemia, né? Enquanto estava muito longe no começo, a gente não sabia que podia chegar no Brasil. Ah, olha, que curioso, né? Mas era a hora que chegou perto, aí começamos a pensar mais no assunto, né? Mas agora, objetou o companheiro. Então ele falou aquilo, né, tranquilizando e chamando a realidade, mas aquele que tinha primeiro reclamado falou: "Mas agora", objetou o companheiro desapontado, "parece que serei compelido a modificar o meu programa de trabalho." Quer dizer, ele está afirmando que a preocupação dele é egoísta, é com o que vai acontecer com ele, né? Vou ter que mudar o meu programa de trabalho por conta dessa guerra que está acontecendo lá? Estava na minha tranquilidade aqui, né? E o outro sorriu e obtemperou. Então, o espírito mais equilibrado, sorrindo, né? Eu Vécio. Esqueçamos o meu programa para pensar em nossos programas. Então, olha o pensamento mais fechado, né? Vamos ampliar, vamos nos preocupar mais com a coletividade, com os nossos irmãos. Atendendo a novo gesto de Tobias, que me reclamava a atenção, observei 3 senhoras que iam na mesma direção à nossa esquerda, verificando que o pitoresco não faltava, igualmente ali naquele crepúsculo de inquietação. Então aí já foi uma terceira conversa que o Tobias chamou a atenção para o André Luiz prestar. E não é, isso daqui não é, vamos prestar atenção, né? Que o tom aqui não é de ficar ouvindo como fofoca. O Tobias está levando o André Luiz para aprender, né, para ouvir aquilo tudo e tomar a lição de vida que ele poderia com aquela situação. A questão impressiona-me sobremaneira. Então, o que estavam comentando nesse outro grupo? Dizia a mais moça. Porque Everardo não deve regressar do mundo agora. Então, olha a preocupação dela. Tá, isso está me preocupando, está me impressionando, porque o Everardo não pode voltar agora do mundo dos encarnados. Mas a guerra, disse uma das companheiras, ao que parece, não alcançará a península. Portugal está muito longe do teatro dos acontecimentos. Quer dizer, a outra já falando, não, fica tranquila, a guerra pelo jeito não vai chegar em Portugal ali, né? E pelo jeito o Everardo então mora em Portugal e a outra está falando, não se preocupa. Eu acho que não vai atingir a sua preocupação, o seu problema. Entretanto, indagou a outra componente do trio. Por que semelhante preocupação? Se Everardo viesse, o que aconteceria? Quer dizer, a outra está falando, mas então, por que ele não pode vir? Por que você está tão preocupada assim? Receio, esclareceu a mais jovem. Então, aquela primeira que estava preocupada, né? Que ele me procure na qualidade de esposa. Então, olha isso, ela era esposa do Everardo, ela desencarnou, foi para o mundo espiritual, e pelo jeito, para ela tá muito bom assim. E ela está preocupada que quando ele morrer, ele vá atrás dela ainda cobrando esse compromisso de serem cônjuges, né? Mas ela, pelo jeito, a morte foi um alívio, foi poder partir para uma nova, né, forma de viver. E aí ela explica o porquê, né? E receio que ele me procure na qualidade de esposa. Não o poderia suportar. É muito ignorante e de modo algum me submeteria a novas crueldades. Então ela foi provavelmente uma esposa que sofreu muito na mão do marido. E o desencarne dela foi, de certa forma, um alívio. E agora que está estourando uma guerra no planeta, ela está preocupada. Meu Deus, e o Everardo? Será que vai morrer nessa guerra? Será que ele vai vir aqui me procurar? E aí, olha aqui que uma delas já responde. Tola que és, comentou a companheira. Ouvidaste que Everardo será barrado pelo umbral? Se ele foi uma pessoa tão ruim assim para ela, né? Isso é sensato, né, de se imaginar. Como é que pode ser que então ele já vai direto para a colônia espiritual do nosso lar, inclusive conseguir alcançar a ex-esposa, né?
Então, e a outra lembrando ela, o Everardo não vai ter condições. Fica tranquila, se ele desencarnar, ele vai ser barrado pelo umbral ou coisa pior. Tobias, sorrindo, informou. Ela teme a libertação de um marido imprudente e perverso. Então, o Tobias só acabando de esclarecer para o André Luiz por que ela temia, né? Decorridos longos minutos em que observávamos a multidão espiritual, atingimos o Ministério da Comunicação, detendo-nos ante os enormes edifícios consagrados ao trabalho informativo. Então, o Tobias estava com o André Luiz caminhando, mostrando, né, essas conversas e se dirigindo junto para o Ministério da Comunicação, que era de lá onde eles teriam notícias. Agora, eu acho que é importante a gente pensar um pouquinho com relação a algumas coisas, né, desse capítulo. Porque a gente vem aprendendo que o nosso lar é uma colônia espiritual já um pouquinho acima do umbral, né? Tem uma parte que está no umbral, mas tem uma parte que está ali já fora. A gente sabe que o nosso lar não é uma colônia tão evoluída, tem planos ainda mais altos e mais altos. Mas a gente já tem uma noção que no nosso lar muitos ali já têm um certo equilíbrio, já estão mais voltados para um caminho de aprendizado, de regeneração e tudo mais. Mas agora, nesse capítulo, já fica claro que uma boa parte desses espíritos não são totalmente de posse, né, de conhecimento e de equilíbrio, né, de uma certa tranquilidade espiritual. Alguns deles, nesse momento de desespero, mostraram algumas inseguranças, algumas dúvidas. Então, essa correria, de certa forma, tem um pontinho, né, de será, né, que está tudo bem, uma insegurança, né, que não é característica de um espírito totalmente tranquilo com relação às leis divinas, aos acontecimentos, à fé inabalável, sabe? Então eu penso um pouquinho nisso quando eu li esse capítulo, eu pensei um pouquinho nisso. Não sei se tudo bem para vocês até aqui, mas é um capítulo cheio de exemplos aí para a gente ver um pouquinho um padrão diferente do que às vezes a gente pode construir na cabeça com relação aos habitantes de nosso lar. Então já deixa claro que são espíritos em evolução também. Eles já não estão tão aprisionados, talvez, aos problemas que levam a todos nós a um umbral, mas ainda também tem algumas inseguranças. E aí, chegando lá perto do ministério, milhares de entidades acotovelavam-se aflitivamente. Então, olha isso, ó, reafirmando aquilo que a gente estava falando aqui agora. Eles estão aflitos, eles estão, de alguma maneira, inseguros. Todos queriam informações e esclarecimentos. Impossível, porém, um acordo geral. Então, algum certo desequilíbrio instalou ali por conta daquela sineta ali que tocou, porque sabia que era um assunto muito sério. Não é algo que acontece com tanta frequência. Não é toda hora que estoura uma Segunda Guerra Mundial, né? Então eles ficaram abalados, de fato, ali. Extremamente surpreendido com o vozerio enorme, olha isso, todo mundo falando alto, vi que alguém subira a uma sacada de grande altura, reclamando a atenção popular. Então alguém apareceu numa das sacadas ali desses edifícios do Ministério da Comunicação. Era um velho de aspecto imponente, anunciando que, dentro de 10 minutos, far-se-ia ouvir um apelo do governador. Então foi um porta-voz ali, né, falando: acalmem-se. Daqui 10 minutinhos o governador vai estar aqui com vocês para falar alguma coisa que vocês têm para ouvir. E aí o Tobias explicando quem que era, né, aquele senhor, o velho, né? É o ministro Esperidião, informou Tobias, atendendo minha curiosidade. Serenado o barulho, daí a momentos, quer dizer, só aquela notícia do ministro já deu uma amenizada no barulho que estava acontecendo, uma acalmada nos ânimos, né?
Mas aí, então, daí a momentos, ouviu-se a voz do próprio governador através de numerosos alto-falantes. Então, o governador não estava ali no Ministério da Comunicação. Então, através da governadoria, pelos altos-falantes, ele falou para que todos da colônia ouvissem. E olha ali o que o governador então vai falar. Vamos fazer uma análise, né, com relação a isso que eu chamei um pouquinho a atenção, a essa nossa estabilidade, muitas vezes, em momentos de dificuldades maiores. Então, espíritos que são mais evoluídos, mais equilibrados, apesar dos problemas, se mantêm ainda estabilizados, confiantes e também ajudando a pacificar, a tranquilizar os outros que ainda não estão. E agora vem o governador e fala: Irmãos de nosso lar, não vos entregueis a distúrbios do pensamento ou da palavra. Então, olha a primeira coisa que ele fala. Irmãos do nosso lar, todos, né? Não vos entregueis a distúrbios do pensamento ou da palavra. Quantas vezes a gente tem lido aqui no nosso lar, ou pelo André Luiz, o pedido para a gente domar o nosso pensamento. A própria conversa da ministra veneranda, vocês lembram? Que foi uma aula sobre o pensamento. Quando a gente foca o pensamento para cima, a gente colhe bênção. Quando a gente foca o pensamento para baixo, a gente só colhe contaminação, desespero e tudo mais. E agora o governador, mais uma vez, está voltando esse assunto, pedindo para que eles não se entreguem aos distúrbios do pensamento ou da palavra. Então, porque assim, uma coisa é você já pensar uma certa insegurança. Aí depois você põe para fora. Porque aí quando você põe para fora, você, além de tudo, já contamina o seu vizinho, né, com a insegurança ou com o desespero. E é a primeira coisa que o governador falou antes de falar sobre a guerra. E olha, ele ainda completa: a aflição não constrói. Então não adianta, a aflição não vai trazer nada que é construtivo. A ansiedade não edifica. Então são duas características emocionais que muitas vezes a gente adota e temos o direito, muitas vezes, é claro, mas isso não resolve, isso só piora. Então, que a gente possa cada vez mais ter consciência e controle sobre isso, né? Ficar aflito pode ser por um momento, mas depois a decisão de buscar o equilíbrio é nossa, lutar contra isso, porque a aflição não vai construir nada de bom. E a ansiedade não vai edificar, não vai construir também nada que é útil, necessário. Saibamos ser dignos do clarim do Senhor, atendendo-lhe à vontade divina no trabalho silencioso em nossos postos. Então, olha isso, né? Saibamos ser dignos do clarim do Senhor, porque às vezes Deus nos chama, ou Jesus nos chama a um testemunho maior, ou uma crise, uma dificuldade, que a gente pode ser digno daquilo. A gente pode responder à altura, mostrando que a gente confia, que a gente é capaz de passar essa dificuldade grande, porque Jesus deu exemplo de passar por uma dificuldade monstruosa, perdoando a quem fez aquilo para ele. Então, desesperar e entrar em crise de ansiedade não vai resolver. Então, que nós possamos identificar isso, ser digno disso, como? Né? Ele dá também a receita. Trabalhando silenciosamente, cada um no seu lugar. Aquela voz clara e veemente de quem falava com autoridade e amor operou singular efeito na multidão. No curto espaço de 1 hora, toda a colônia regressava à serenidade habitual. Então, olha isso. A conversa, o esclarecimento, a vibração de pacificação do próprio governador
foi suficiente para abrandar tudo aquilo que estava acontecendo naquela multidão. Eles só não tinham um controle, assim, a ponto de poder interromper esse ciclo, né? De ansiedade, de aflição. Eles caíram naquele momento e afloraram tudo aquilo. A gente tem condições, muitas vezes, de fazer isso por reconhecimento da situação, ou principalmente buscando auxílio dessas pessoas, dos pontos de referência para a gente. São as pessoas que muitas vezes nos tranquilizam, nos acalmam, nos dão um conselho que é um melhor conselho. Ou, às vezes, não é uma pessoa, às vezes é uma música, é uma vibração que faz a gente sair daquilo que às vezes a gente não consegue sair com facilidade, mas é um tom vibratório que precisa de uma intervenção externa às vezes. Precisa do movimento interno, principalmente, mas o que vem de fora, às vezes é maior do que a gente, naquele momento de dificuldade. E, pum, tranquiliza. No caso, o governador tranquilizou uma multidão, né, que estava naquele quadro. E para que eles pudessem fazer aquilo que eles estavam sendo chamados. Ia aumentar o serviço para todos por conta da guerra. Mas naquele momento que eles precisavam é cada um aceitar o encargo a mais e fazer o que tinha que ser feito, porque a demanda ia aumentar. E eu ter mais espíritos sofredores ali, precisando. E então o que tem que fazer? Trabalhar um pouco mais, só isso. Né? E qual é a consequência disso? Trabalhar um pouco mais, crescer um pouco mais, conquistar um pouco mais. Então, é só benefício. É como um deles falou ali para cima, né? É bênção. Ele só enxerga como bênção o aumento desse trabalho. E é o que é. E aí termina. Então, esse capítulo 41, né? Que é o início da guerra ali. Então, um retrato um pouquinho do que aconteceu no mundo espiritual nesse momento, né? É isso e de vocês? Não, é muito interessante, ainda mais agora, né? Que nem você falou, com o que está acontecendo na Rússia, Pois é. e imaginar todo o processo que não está passando, né? Que a gente não esteja vendo, mas o ponto que você trouxe agora há pouco em relação a prestar atenção nas conversas e nas reações, de ver realmente que o nosso lar ainda tem espíritos que estão em desenvolvimento, que ainda estão aprendendo, porque ainda você percebe que tem ainda momentos de deslize, até esse final, né, onde foram todos querer explicação, até a própria movimentação de todos, né, nesse barulho de querer saber o que estava acontecendo, é um pouco da... Você vê que não estão todos ainda no padrão vibracional e de entendimento para lidar com essa situação de forma mais pacífica de cara, né? Exatamente. Então, de certa forma, instáveis ainda, né? É, Uma situação um pouquinho mais complicada pode ainda desequilibrar. E isso somos todos nós, né? Cada um com um limite diferente. sim, Mas todos nós temos ainda um limite que é legal a gente saber isso. Que a gente, identificando esse limite, a gente pode trabalhar ele também, né? Não fugir dele, mas ver assim, ó, é uma possibilidade de crescer, né? De aprender e de ajudar. exato, exatamente. E aí, Muito bom. Eva, Gandolf, Bruna? Ah, muito bom. É o que você falou, a gente tem que ficar atento também para a gente não piorar a situação que já está ruim, né? É, Porque a gente começa a entrar no desespero junto, a gente tem que se ligar e tentar acalmar, né? e às Reverter vezes, o... Bruna, a gente faz isso, por exemplo, um problema às vezes que nem é nosso. Uma pessoa vem com um problema externo e fala mal de alguém e a invigilância com relação a isso, às vezes para a gente querer mostrar que tá do lado da pessoa para querer ajudar, às vezes a gente cresce o problema mesmo, né? Alimenta um pensamento ruim sobre o causador do problema, por exemplo.
E Sem querer a gente incentiva, sem né? A querer, gente às piora. vezes com boa intenção mesmo. É. A gente tem que ficar atento. E aí? Eva Gandolf? Tudo certo. Tudo certinho, então. Muito bom. Então, Muito bom, Marco. mais um capítulo aí para reflexão da semana. Certo? Muito bom, obrigado. Obrigado. Eu que Obrigado. agradeço a todos. Boa Boa semana. semana. Obrigada, Marco. Boa semana, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, hein, Tchau, Marco. Bruna. Tchau, Boa tchau. semana. Até Alessandra, mais. tchau. Boa